Essa é a Josi, ela é fonoaudióloga, ela trabalha numa clínica especialista em tratamentos com crianças autistas. Nessa clínica reúnem todos os profissionais necessários, né? É bem profissional o atendimento que vocês fazem, todo o método ABA, todo o diagnóstico necessário para fazer o acompanhamento completo das crianças, certo? Desde da neuropediatra até a TO, fono, fisioterapeuta, enfim, tudo que for necessário para o acompanhamento. E eu queria conversar com você aqui para a gente poder levar nesse vídeo o máximo de informação técnica que as pessoas podem ter e principalmente o que elas precisam buscar e ter em mãos, quais os laudos necessários que elas precisam ter para conseguir esses tratamentos fornecidos pelo plano de saúde ou mesmo fornecidos pelo Estado e a importância de ter esse tratamento completo e não o tratamento que a família infelizmente consegue pagar, que acaba sendo uma gambiarra e em muitos casos acabam mais prejudicando do que ajudando na evolução da criança, certo? Então vamos começar um pouquinho. Certo, vamos explicar então o funcionamento da nossa clínica. Né? Tá. Somos uma equipe interdisciplinar, então hoje uma equipe composta por mais de 20 profissionais que atuam exclusivamente com crianças e adolescentes acometidos pelo transtorno do neurodesenvolvimento. Então o transtorno do neurodesenvolvimento por si só é um guarda-chuva bastante amplo. Né? Dentre um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o que mais está na mídia, é o autismo, mas lá a gente trabalha com deficiência intelectual, com outras síndromes que são associadas, crianças com transtorno de aprendizagem, dislexia, enfim, uma série de patologias que fazem parte, que são inseridas dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. E como esse nome já diz, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele engloba na sua avaliação clínica uma série de profissionais, né? Não é um profissional que vai dar um diagnóstico. Então, para ele ser bem assertivo e bem dirigido, a nossa clínica se preocupou em ter os profissionais capacitados para avaliação diagnóstica e para intervenção terapêutica, contendo todas as especialidades que são exigidas para esse diagnóstico e todos os profissionais, de certa forma, buscaram o que hoje a ciência aponta como fundamental ou aponta como necessário para a eficácia do tratamento. Então, na nossa clínica, nós temos a equipe médica é composta por neuropediatra, por gastropediatra e por um ortopedista infantil. Temos uma equipe de psicólogas que trabalham, uma psicóloga exclusivamente com a análise do comportamento aplicada à ABA, uma psicóloga só com avaliação neuropsicológica, que é fundamental quando a gente pensa num diagnóstico para crianças com transtorno específico de aprendizagem. E temos uma terceira psicóloga que trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental. Então a gente tentou dividir o setor, né, assim, o setor de fonoaudiologia, de psicologia em 3 áreas, porque cada uma dessas áreas tem uma demanda bastante específica. Então, pensando no autismo, com as psicólogas, na nossa analista do comportamento tem um grupo de ATs, que também são profissionais, algumas formadas, outras estagiárias de psicologia, que fazem o trabalho que a gente chama de complementar ao que é feito em equipe. Então a gente trabalha um todo, a gente trabalha traça um objetivo em comum, são feitas estratégias dirigidas e isso é replicado por uma quantidade de horas X, uma vez que a análise do comportamento preza que essa criança seja assistida de uma maneira intensiva, né, com uma intensidade e frequência significativa para que a gente consiga que ela evolua. Temos também fonoaudiólogos, né, o setor de fonoaudiologia, sou eu quem direciono. Temos uma terapeuta ocupacional, temos a fisioterapeuta e temos a psicopedagoga. Então toda essa equipe ela é necessária quando a gente pensa numa avaliação diagnóstica para criança com transtorno no neurodesenvolvimento. Legal. A nossa conversa aqui é para responder algumas dúvidas técnicas da equipe de vocês. Isso. Antes de entrar nessa parte, eu queria dizer aqui que eu conheço pessoalmente a clínica de vocês, né? Eu fui lá conhecer e é interessantíssimo o fato de ter todos os profissionais dentro de um lugar só. A gente tem diversos relatos de famílias, de mães que estão em busca do tratamento ainda, e esbarram nessa dificuldade, porque ela marca um horário com o TO
num dia, daí para fazer a fono tem que atravessar a Isso, cidade, exatamente. depois para fazer o psicólogo tem que ir em outro canto, não consegue fazer tudo no mesmo dia, ou não consegue fazer 2 ou 3 terapias em sequenciais, e acaba prejudicando por essa quebra da rotina. No caso de vocês, né, é uma clínica que está no interior do estado de São Paulo, né, essa clínica está em Santa Cruz do Rio Pardo, né, próximo a Ourinhos. E é uma clínica extremamente completa, na minha experiência, do que eu conheci, a mais completa que eu já vi. A gente sempre passa para as pessoas que nos procuram a necessidade de todos os laudos para fechar um diagnóstico completo. Sim. Por quê? Quando a gente entra com um processo para conseguir um fornecimento de tratamento, tudo que a gente consegue fornecer para o paciente é exatamente o que está escrito no laudo, Sim. certo? Eu, como advogado, eu não posso exigir do juiz algo que eu ache que seja melhor para o desenvolvimento da criança. Da mesma forma, o juiz ele não pode entender o que é melhor para a criança e dizer, essa criança aí, pelo que você está me relatando, ela precisa de mais horas do que está falando. Não. E muito menos o plano de saúde. O plano de saúde também não pode ir contra o diagnóstico que o médico prescreveu. Por isso é importante de ter isso tudo muito fechado. Porque se eu entrar com um processo de uma família que chegou com um laudo de um terapeuta ocupacional, dizendo que essa criança precisa de, qual que é uma prescrição normal de TO? Normalmente 2 a 3 horas de integração sensorial. Exato. Eu só vou conseguir a TO. Entendi. Entendeu? Então é importante que ela passe por todos esses profissionais para fechar o diagnóstico e vir a neuropediatra colocar. Ela precisa de 4 horas de TO, precisa de 5 horas de psicólogo, precisa de 3 horas de fono, precisa de fisioterapia, precisa de assistente pedagógico, precisa disso, precisa daquilo, para poder fechar todo o diagnóstico específico. No caso da clínica de vocês, o interessante é que a terapia de todos são feitas no mesmo lugar. Sim. Então tem o TeraSuite, tem vários desenvolvimentos para a criança para poder evoluir a cada passo. O importante de passar aqui é a necessidade do diagnóstico fechado para poder pedir o tratamento completo. Sim. Certo? Porque se a gente pedir um tratamento pela metade, depois vai ser uma outra briga para demonstrar que aquele tratamento era insuficiente, certo? Aproveitando o gancho aqui, antes da gente entrar nas perguntas, a gente tem muitos relatos, a gente tem muita procura no nosso escritório de pessoas que se defendem do tratamento. Então, eu acho que a maior barreira de uma família que tem uma criança autista dentro da família é a aceitação desse diagnóstico para poder começar o tratamento. E a segunda maior barreira, se não a maior barreira, é a importância da procura do profissional. Que a maioria das pessoas acaba acreditando que o fato de ter uma necessidade especial dentro de casa é uma responsabilidade exclusiva dela. E acaba se sentindo menosprezada ou acaba se sentindo um pouco pior por terceirizar esse tratamento para uma equipe especializada. Sobrecarrega, né? Começa a achar que não está fazendo o seu melhor. Quando na verdade é justamente o contrário, ela está fazendo o melhor para essa criança em procurar essa ajuda especializada. Antes da gente entrar nas perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho dessa rotina no dia a dia da clínica. Isso que você colocou, Rubens, ele é um fator primordial. Quando a gente pensa em avaliação, não basta o profissional, por melhor que ele desempenha o seu trabalho, não basta pensar que a avaliação é isso, a criança precisa só de uma avaliação. Não, a avaliação ela parte de um princípio que aquele profissional que recebeu essa criança, ou aquela equipe que recebeu essa criança vai, além de observar tudo que essa criança apresenta, de quais são as barreiras que ela precisa desenvolver para ampliar o seu repertório, para evoluir, essa avaliação ela precisa ser dirigida, ela precisa ser assertiva. Então, quando você coloca, é legal que tenha uma equipe, é importante para a criança, né, pensando, né, em recorrer a um plano de saúde, que tem esse diagnóstico fechado, a gente percebe isso na clínica, que a gente é um diferencial nesse sentido. E está muito longe de ser um luxo isso, muito né? longe, e uma vez porque na nossa região, eu acredito que também não existam equipes que tenham esse mesmo preparo, e eu digo preparo mesmo, para a gente avaliar uma criança.
Hoje o que a gente mais preza é que essa criança venha para uma intervenção diagnóstica, independente da idade que ela tenha. Na verdade, o quanto antes essa criança for avaliada, mesmo que ela ainda não tenha uma idade específica para a gente pensar num diagnóstico, mas se a gente consegue apontar quais são as necessidades que aquela criança apresenta e de que maneira essa criança precisa ser desenvolvida, essa criança tem um prognóstico melhor. Então, quando a gente pensa em avaliação de equipe, é isso que a gente preza, é uma avaliação. Essa criança tem que chegar, a família tem que ser acolhida, porque senão isso que você falou, da família acabar optando por não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu sou a mãe, eu sou o pai, se essa criança veio para mim e eu tenho que dar conta. Se essa criança não é bem, se essa família não é bem assistida, se essa família não passa pelo processo de intervenção junto com a criança, quando a gente vai dar uma devolutiva, a gente cria uma barreira. Porque a família vai para uma avaliação esperando não ouvir determinadas coisas, e a gente sabe o quão difícil é para a gente, enquanto equipe, apontar para aquela família que o filho precisa de A, B, C ou D. Então, se a gente não consegue ter um trabalho humanizado com essa família, no momento da devolutiva a gente perde esse paciente. Ele passa pelo processo de avaliação e muitas vezes, não, eu vou esperar. Quando ele for maior, as coisas vão acontecer, acaba procurando um outro profissional que vai dizer o que ele quer ouvir. Então, isso que você falou da sobrecarga do pai e da mãe também é importante num processo de avaliação. Muitas pessoas pensam em foca na criança. Não, essa criança chegou, eu preciso direcionar essa criança. Mas se essa família não for bem assistida, no momento da devolutiva as coisas não vão acontecer, né? A devolutiva não é só o momento em que a gente vai apontar para aquela família o que a criança fez ou deixou de fazer, se aquilo se enquadra ou não dentro de uma patologia específica. É um momento em que a gente vai apontar para a família quais são as oportunidades que essa criança tem de aprender. E quando a gente pensa numa criança com autismo, existem ciências, existem questões que vão muito além do achismo, né? O achismo não pode existir dentro de um processo de avaliação. Quando eu, fonoaudióloga, falo para uma família que aquela criança precisa de uma intervenção dirigida, de uma comunicação assistiva ou de alguma técnica específica para a produção de fala, eu tenho que me embasar cientificamente para isso. Então, a nossa equipe, por ser uma equipe especializada, tudo que a gente aponta no laudo tem um embasamento científico que garanta a eficácia daquele tratamento. Você me falou uma coisa muito legal antes da gente começar aqui, que é a importância de estar todo mundo bem alinhado. Sim. Né? Tanto os profissionais com a criança com os profissionais, como os pais com os profissionais. A escola, todo mundo, tudo muito bem alinhado para poder ter um resultado efetivo. Parte da nossa missão, a nossa clínica preza pelo atendimento de qualidade, né? Todo mundo busca em suas especificidades cada vez mais e melhor, mas a gente preza por isso. Eu acho que a divulgação e a promoção de conteúdo de qualidade, como a gente tem feito, por exemplo, nesse fim de semana aqui em Santa Cruz, com o evento, é nesse sentido. A gente precisa levar informação de qualidade, conteúdo que faça diferença na prática daquela pessoa que está junto. Então, se eu vou fazer uma devolutiva escolar, se eu vou orientar uma escola com relação ao meu aluno, o que eu colocar para essa escola tem que fazer diferença. Não posso ser eu aquele profissional que chegou a estar tudo errado, o que você está fazendo. Eu estou dizendo que tem que ser diferente. Não, eu tenho que mostrar para essa escola que existe um manejo diferenciado que potencializa o aprendizado daquela criança. Então, a gente sempre conversa na clínica que nós somos parte de um todo, né? Quando a gente pensa no todo, esse todo é o meu paciente, é o filho daquela mulher, é o aluno daquela professora. Então, se a gente não conseguir alinhar tudo isso e traçar um objetivo em comum, as partes trabalham separadas. E só existe um todo se as partes estiverem unidas. Daí prejudica então, exatamente. a criança. A criança caminha, mas caminha numa velocidade, numa intensidade menor do que a gente imagina que ela consiga fazer se todo mundo estiver alinhado. E a maioria das perguntas aí é em relação A equipe. A equipe e principalmente a parte de escola, né? A parte de escola. Então vamos lá, vamos começar já com a... Então, isso, vamos lá. Uma questão que sempre perpassa das nossas práticas, enquanto clínica interdisciplinar, a gente tem momentos de supervisão dos profissionais que atendem essa nossa criança e momento de supervisão com a família, momentos de supervisão com a escola. E quem acaba dirigindo parte significativa do tratamento, dirigindo não, mas que acaba executando parte significativa do tratamento são as ATs. Tá. Quando a gente pensa dentro da análise do comportamento, que é o que mais está em voga quando a gente pensa em buscar um recurso, né, para o plano de saúde,
A análise do comportamento, ela parte de um princípio que essa criança precisa ser assistida de uma maneira intensiva, numa frequência intensiva, né? A gente fala que é intensidade e frequência. Para que isso aconteça, num volume grande de pacientes, eu não consigo que o meu único analista do comportamento fique 20 horas com esse, 30 horas com esse, 40 com aquele. Então a gente distribui essas horas de intervenção com as ATs, que são as assistentes terapêuticas, que não são qualquer pessoa, né? Elas são profissionais treinadas, que estão sempre sob supervisão da equipe, diretamente ligada à supervisora da análise do comportamento. E a nossa dúvida é, quando a gente pensa justamente nas ATs, essas ATs que estão sendo importantes para o tratamento dessa criança, elas estão executando um programa que foi desenvolvido pela equipe, debaixo dessa supervisora, né, sobre a análise do comportamento, se essas horas de AT conseguem ser inseridas num plano de saúde ou não, se isso fica a critério da família, por exemplo. A AT é assistente terapêutica, certo? Essa AT, ela não é necessariamente de um profissional específico. Essa AT é da fono, essa AT é da psicóloga, essa AT... Pode ser. Tá. Lá na clínica a gente tem ATs de fisioterapia, ATs de psicologia, AT de fonoaudiologia. Nesse caso, quando a gente pensa em análise do comportamento, na nossa clínica a gente tem uma analista do comportamento. Então, quando a gente faz todo o plano individual dessa criança, quando a gente estrutura todos os programas que vai executar, a gente já consegue pensar a quantidade de horas. Certo. Então, digamos que a nossa analista do comportamento fala, não, eu preciso de 3 horas da semana comigo, mas eu preciso de mais 12 horas de intensidade no tratamento, que pode ser feito em casa, exatamente, na escola, na própria clínica. Se é, por exemplo, um treino de sei lá, habilidades de vida diária, eu preciso que essa criança aprenda a atravessar a rua, então esse AT vai executar esse programa. Você praticamente já respondeu a pergunta. Quando a gente entra com um processo, quando a gente entra com um fornecimento com um plano de saúde, ou mesmo com o Estado, para fornecer o tratamento para a criança, o tratamento é fornecido de forma integral, certo? Então, isso não serve só para os tratamentos multidisciplinares ou só para tratamentos de autismo. Isso serve para qualquer tratamento. A partir do momento que a gente busca um plano de saúde, nós como consumidores assumimos o risco de pagar esse plano de saúde eternamente e nunca usar, certo? Que, aliás, é o sonho de todo mundo. Em contrapartida, o plano de saúde ele assume o risco de quando nós precisarmos de algo relacionado à saúde, o plano de saúde tem que cumprir. Essa é a relação de consumo que existe entre o paciente e o plano de saúde. Por isso que quando a gente entra com um processo, a gente é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e não mais pelo contrato. Porque no contrato existem diversas cláusulas abusivas, certo? Quando você vai contratar um plano de saúde, você não tem a possibilidade de alterar o contrato. De falar, eu não concordo com isso, eu quero que isso seja maior para poder contratar vocês. Você não negocia com o plano de saúde. O plano de saúde te dá um contrato que você assina ou não assina. Essas cláusulas são chamadas de cláusulas abusivas, cláusulas leoninas. Num processo judicial, como a gente é defendido pelo Código de Defesa do Consumidor, essas cláusulas são anuladas. E a relação de consumo torna-se consumidor-fornecedor de serviço. Um plano de saúde jamais pode te afastar da saúde, certo? Se você está pagando por uma entidade privada te fornecer saúde, é porque a pública não está sendo suficiente. Se existe um colapso hoje na rede pública, a gente opta em pagar o particular. O particular assume a responsabilidade do Estado e tem que te fornecer o tratamento completo. Bom, para que serve tudo isso? A partir do momento que eu tenho esse diagnóstico fechado, e nesse diagnóstico me fala que para o tratamento do meu filho ser efetivo, ele precisa de 4 horas de psicólogo e 15 horas de assistente terapêutico, significa que o plano de saúde tem que fornecer. Entendeu? Então, essa AT, mas essa AT ela está em treinamento, faz parte da equipe. Mas essa AT tem que ir para a casa da família, faz parte do tratamento. Mas essa AT agora tem que participar da aula. Faz parte do tratamento. Se faz parte do tratamento, está prescrito pelo médico, o plano de saúde tem a obrigação de fornecer. Então, quando vocês emitem
uma nota de reembolso para conseguir do plano de saúde, esse AT tem que ser incluído sim. Tá. E isso, tem que ser então, colocado... é inerente à ciência que a gente coloca ou à metodologia específica. Isso tem a ver com a necessidade do tratamento. Com a necessidade específica de cada paciente, certo? Tenho certeza que, como vocês atendem dezenas de crianças, é muito difícil ter um diagnóstico igual. Né? Cada criança tem uma necessidade específica. E essa necessidade ela vai variando ao longo do tratamento. Vai melhorando, vai piorando. Exatamente. Às vezes a gente precisa aumentar uma quantidade de horas, passam 2, 3 meses, essa criança evolui, a gente desenvolve um plano de trabalho diferente, diminui a carga, então isso não seria um problema para o plano de saúde, normalmente, as liminares que a gente costuma ganhar judicialmente, e principalmente quando esse processo chega ao final, as sentenças confirmando essas liminares, são dadas no seguinte sentido: condena o plano de saúde a fornecer o tratamento de acordo com a prescrição médica e evolução para melhor ou pior a depender do quadro, certo? Então, mesmo depois que termina uma ação judicial, essa família não está engessada naquela prescrição, ela está com o tratamento liberado. Se precisar de mais assistência, se precisar de menos assistência, a ideia é que sempre precise de menos, claro, né? Vai alternando, certo? Isso vai mudando e isso vai sendo atualizado constantemente com o próprio plano de saúde. Mas o fato da AT, certo, das assistentes terapêuticas, elas têm que ser incluídas no tratamento, sim, e tem que ser fornecido pelo plano de saúde, sim. Porque o custo da família é sempre zero. Porque a gente pensa que a AT, ela é da criança, né? A AT, ela está sendo inserida no programa de atendimento dessa criança porque é para criança. Por que era a nossa preocupação? Porque hoje fala-se muito da ABA, né, da análise do comportamento aplicada. E de uma certa maneira ficou uma coisa meio dirigida que as ATs são da análise do comportamento. E eu, por exemplo, enquanto fonoaudióloga, que chega para mim uma criança que ainda não tem nenhum comportamento de linguagem estabelecido e que eu preciso desenvolver com ela uma comunicação assistiva, que da mesma maneira que a ABA precisa de intensidade e frequência, eu também penso nesse sentido. Eu posso, enquanto supervisora dessa criança, atender 2 vezes e pedir para que a minha AT esteja em casa trabalhando todos os contextos sociais dessa criança com a comunicação sob sua supervisão. assistida. Exatamente. Perfeito. Entendi. Então não teria problema. Nenhum problema, pelo contrário, tem que ser incluído, porque é para benefício da criança, é para a evolução do tratamento. E pensando nesse profissional que de certa forma trabalha, né, de uma maneira assistente a um profissional supervisor, como que seria do professor de apoio, né, esse assistente pedagógico? O assistente pedagógico tem um entendimento um pouco diferente nos tribunais. Por essa teoria, deveria sim ser fornecido pelo plano de saúde. Porém, tem se entendido nos tribunais, tanto de primeira instância quanto de segunda, que isso é uma obrigação do Estado. Então, o assistente pedagógico acaba tendo um entendimento um pouco diverso. Os tribunais eles têm entendido que o assistente pedagógico é uma responsabilidade do Estado, certo? Então, nós temos conseguido esse auxílio através da Secretaria de Ensino. Então, além do processo contra o plano de saúde para conseguir o fornecimento integral desse tratamento, a gente entra paralelo com uma ação judicial contra o município da família para que a Secretaria de Ensino forneça esse assistente pedagógico. É um entendimento que bate contra essa ideia do fornecimento integral. Porém, é um caminho que tem funcionado e que tem prestado essa assistência. De qualquer forma, isso tem que estar prescrito no laudo da equipe. De qualquer forma, tem que estar prescrito, tem que ter sempre o laudo médico. Nunca vai ser conseguido absolutamente nada para o tratamento de uma criança, para o tratamento de uma pessoa que tenha necessidades especiais, sem ter a prescrição médica, certo? Simplesmente pelo fato que o advogado, o juiz e nem o plano de saúde podem determinar qual o melhor tratamento ou a melhor opção para a criança. Quem determina é sempre o médico. Então, para conseguir qualquer profissional, para conseguir qualquer fase do tratamento, é sempre necessária a prescrição médica. A única divergência que tem nesse caso é que, em alguns casos, a gente consegue o fornecimento integral do plano de saúde, e em outros casos, a gente tem que buscar esse auxílio pedagógico do Estado. Mesmo de quem tenha plano de saúde, acaba sendo uma obrigação do município, da Secretaria de Ensino da sua cidade, de fornecer esse profissional. Mas sempre tem que ter. Porque o que a gente percebe é que ainda existe uma resistência muito grande do setor educacional de inserir esse professor e, às vezes, de entender o que esse professor faz. Né?
O professor de apoio não é um cuidador, o professor de apoio não é um monitor. É muito claro que, é claro até dentro da nossa avaliação clínica, quando a gente coloca ou quando a gente aponta a necessidade desse profissional, que ele tem que ser um profissional especializado, da mesma forma, porque faz parte do tratamento. Então, é negligente da nossa parte focar num atendimento clínico e quando isso é dirigido para uma escola poder ser feito de qualquer jeito ou sem supervisão. E das vezes em que esse profissional ficou a critério, por exemplo, da educação, ele não faz parte da nossa equipe enquanto clínico. Então, ele acaba desenvolvendo um trabalho sem uma supervisão específica. E acaba saindo daquela conversa que a gente estava falando. Exatamente. Daí o nosso todo vai mesmo... ficando meio distorcido. Entendi. Então, quando a gente tem o privilégio desse profissional, dessa criança, né, conseguir que esse profissional esteja sob supervisão dessa equipe, a gente consegue um ganho muito maior. Então, porque aí... essa criança fica de 4 até 8 horas no ambiente educacional. O quão rico é essa criança estar inserida num ambiente que não é só social. A gente tem que parar de pensar que a criança com autismo ou com qualquer outra deficiência associada tem que estar na escola porque é um ambiente social. Não, a escola tem um dever pedagógico de ensino dirigido. Claro que cada criança demanda de uma necessidade específica, de um cuidado específico, mas o objetivo maior da escola não é acolher essa criança para um social, para fazer um trabalho social. Então, o quão rico é quando essa equipe é supervisionada, é dirigida, faz parte de todo o processo de supervisão clínica que a gente tem na nossa clínica mesmo. A gente faz isso semanalmente, a gente tira um dia da semana para dirigir todos os casos. Todo o processo judicial, ele é sempre regido pela necessidade e pela urgência do paciente. A necessidade é sempre colocada na prescrição médica e sempre demonstrada com o quadro do paciente. A urgência é exatamente isso que você está falando. Se a gente consegue um assistente pedagógico que está prejudicando o tratamento, isso é colocado no processo. E demonstrado a urgência de ter um profissional ligado a vocês. Sim. Um profissional que converse na língua de vocês, que esteja tratando do mesmo tratamento e andando na mesma linha. Se isso não ocorre, a gente está tendo um prejuízo e não um ganho. Sim, então exatamente. Tudo isso vai sendo corrigido através da ação judicial. Essa é a importância de ter uma ação judicial para poder corrigir esse tipo de coisa. Se você acaba pagando particular um tratamento, infelizmente muitas famílias, a maioria das famílias não tem condição de pagar o tratamento integral. Acaba fazendo um tratamento pela metade. Ou muito menor do que a metade. A gente estava falando disso antes também, que isso é muito mais prejudicial do que benéfico para a criança. Ou com propostas de intervenção que são alternativas ou que não tem comprovação científica, que não tem eficácia no tratamento. Um outro ponto ainda é quando essa pessoa acaba sendo enrolada pelo plano de saúde. Sim. Que o plano de saúde ele não nega o tratamento, mas ele não fornece o tratamento. Então ele pega e fala, eu não consigo, o seu plano não cobre toda essa necessidade que você tem, mas eu consigo te dar 2 horas por semana. Assim. Eu consigo te dar 2 horas por mês. E às vezes o medo da família de não conseguir o todo acaba Exatamente. Ela fala assim, pô, se eu entrar com uma ação judicial, eu posso perder isso que eu consegui. Entendi. Então eu vou aceitar isso. Só que está fazendo o paralelo, está fazendo a gambiarra. E não está fazendo tratamento integral. Está indo prejudicando. Isso é a mesma coisa que negar. Entendi. Da mesma forma, quando a gente entra com o processo, consegue esse tratamento integral e não consegue uma parte. Essa parte está fazendo falta. Então a gente sempre está demonstrando para o juiz, a gente sempre está colocando no processo essa importância de ter um processo para poder ter alguém julgando e determinando, isso aí está fazendo falta, então eu vou ter que aceitar. Teve que entrar com uma outra contra o Estado. Pô, mas isso daqui não está dando certo, isso daqui não está conversando, a gente precisa ajustar. Então essas ações judiciais servem principalmente para isso, para poder ajustar o tratamento e deixar o tratamento benéfico. Entendeu? E a gente percebe também quando a família recebe o laudo e vai buscar o plano de saúde, ainda sem nenhuma orientação jurídica específica, o plano coloca, olha, eu não tenho fono que faça o que está no seu laudo, mas eu tenho uma fono que faz tal coisa. Não serve. Eu não tenho um terapeuta ocupacional que tem integração sensorial, mas eu tenho um outro terapeuta ocupacional. Essa é a importância. A família não pode se acomodar com o que o plano de saúde quer entregar. A família tem que exigir o que o médico prescreveu. Senão o tratamento não vai ser evolutivo. Não é efetivo. E aproveitando que a gente falou um pouquinho dessas questões educacionais,
O psicopedagogo, que é um profissional que faz parte da avaliação clínica, dependendo da idade dessa criança, e quando a gente percebe que ele vai se beneficiar de estar sob uma intervenção do psicopedagogo, a gente acrescenta isso no laudo. E a gente teve casos que todo o restante foi aceito, menos o psicopedagogo, porque eles entendem que o psicopedagogo vai desenvolver uma estratégia só educacional, sendo que a formação de um psicopedagogo tem educacional, né, institucional e clínico. Como que a gente conseguiria incluir? Isso. Da mesma forma que estava explicando do monitor, do assistente pedagógico. O psicopedagogo, num primeiro momento, pode ser entendido como um luxo para o tratamento. Isso. A partir do momento que a gente demonstra, através de laudos, através de resultados, que o tratamento está sendo inferior ao que estava sendo esperado, porque está faltando isso, o juiz ele é obrigado a conceder. Se o juiz não conceder, existem manobras dentro do processo que a gente busca isso em segunda instância. A gente entra com recursos, agravo de instrumentos de uma decisão antes de terminar o processo, que já leva para um desembargador analisar isso. É muito difícil que quando a gente está sempre muito bem embasado, não tenha a decisão correta, certo? Se realmente for interessante, se realmente for necessário para a evolução desse paciente, o psicopedagogo, ele vai conseguir na justiça. Porque muitas vezes ele é o elo de ligação entre a clínica e o profissional dentro da sala de aula, esse professor de apoio que pode estar, quando essa criança precisa de uma reorganização ou de uma adaptação de material, de currículo. Então, esse profissional, o psicopedagogo, é o elo de ligação. Ele vai, além de ajudar esse profissional de apoio a desenvolver as estratégias que são a ele designadas, também vai orientar o professor regente, que esse profissional está lá, não está tomando o espaço do professor, que a autoridade da sala é do professor regente, mas que aquela criança em específico, por um período determinado de tempo, vai precisar de um profissional específico que vai auxiliar no processo de aprendizagem dessa criança. Com certeza. Certo. Mais uma coisa que a gente tem bastante dúvida. Parte do nosso processo de intervenção terapêutica, como a gente já falou, engloba os pais. Parte não, né? Os pais têm que estar presentes no dia a dia dessa criança, as devolutivas diárias que a gente tem, né? Quando a gente entrega a criança para o pai, se deu certo, se não deu, as orientações são muito específicas e muito presentes na nossa prática clínica. Mas parte desse tratamento é exclusivo aos pais. Como a gente falou, a devolutiva pode ser muito dolorida para os pais, né? Um diagnóstico pode ser muito dolorido, existe um processo natural que esse pai e essa mãe desenvolve. Esse processo a gente chama de orientação parenteral, que faz parte de um processo de intervenção clínica. Isso pode ser incluído dentro do plano de saúde, porque isso é fundamental para o ajuste da criança. Um pai e a mãe que não é bem assistido, essa criança não vai ter um bom desempenho. Com certeza. É exatamente o que a gente está falando. Tem que ter toda essa conversa. Se não tiver tudo muito alinhado, o pai, a criança, o educador, os profissionais, que fique junto, sim. Se não tiver todo mundo alinhado nesse contexto, o tratamento não é efetivo. Entendeu? Então, mesmo que seja negado num primeiro momento, mesmo que isso não seja concedido num primeiro momento, a partir do momento que se comprova através de laudos que é essencial para a evolução dessa criança, da evolução desse paciente, é concedido. E se não for concedido, da mesma forma do psicopedagogo. Tem toda uma gama de possibilidades de se conseguir esse tipo de tratamento. Porque é essencial, é necessário e é urgente. É sempre essas duas palavrinhas que tem que andar em sintonia com todo o processo. Necessidade e urgência. Comprovou que é necessário para poder fazer o tratamento, tem que ser fornecido. Ótimo. Essa conversa nos coloca enquanto equipe assim, fica muito mais claro, muito mais evidente que o trabalho precisa ser feito dessa forma. Com certeza. A interdisciplinaridade faz parte de um processo evolutivo da criança. Então, o quanto antes essa criança for submetida a uma avaliação específica com profissionais capacitados, que além de direcionar essa família, vai direcionar a evolução dessa criança, vai abordar todos os contextos sociais, o quanto antes essa criança tiver a oportunidade de ser assistida, melhor para o desempenho dessa criança. E pensando num plano de saúde, igual a gente falou,
às vezes é assustador quando a gente coloca 30 horas de intervenção aba, 10 horas de fono, tantas horas, mas tudo isso ele é colocado diante de um estudo muito bem feito, muito bem pensado por essa equipe técnica, no sentido que a gente está, neste momento, priorizando determinados comportamentos que essa criança precisa adquirir, mas que lá na frente o nosso objetivo enquanto equipe é que isso vai se esvanecendo e que ele quase não precisa ao momento de dar alta, né? Com certeza. A maior alegria nossa é quando a gente consegue... Quanto mais rápido essa criança tiver evolução, mais gratificante. Sim, exato. É para todos, nos motiva, né? Com certeza. É o que a gente pensa. Eu quero agradecer muito essa conversa. Eu acho que foi extremamente esclarecedora. Espero que da mesma forma que tenha sido esclarecedor para mim, tenha sido para você também. Ótimo, foi muito bom. Tenha tocado as pessoas que estão assistindo esse vídeo. É sempre bom falar que esses vídeos são totalmente institucionais, a gente está querendo levar de fato esses conteúdos. Embaixo desse vídeo tem um botão, o botão Saiba Mais. Clicando nesse botão você vai para o nosso site. Nesse site você vai ter acesso a todos os vídeos que a gente tem relacionado ao autismo, todos os vídeos com diversas explicações, com análise de ação específica, conversa com mães que tiveram já acompanhamento, pacientes que já ganharam tratamento na justiça, pacientes que estão buscando tratamento na justiça, enfim. Tudo que você tiver de informação. Nessa página também tem todos os profissionais que você deve buscar, todas as maiores justificativas, os maiores argumentos que os planos de saúde dão para não fornecerem esses tratamentos e principalmente tem um botão nesse site que você consegue fazer um contato direto conosco para falar com a minha equipe, para fazer análise do seu caso específico e ver o que está faltando para que você consiga ter acesso a um tratamento completo como que vocês dão. Que bom. Muito obrigado, José. Espero que a gente consiga tocar o máximo de pessoas possível. Isso, que eles consigam realmente ter essa excelência no tratamento, essa qualidade no tratamento e que as famílias não desistam, né? E parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui, que é parabéns realmente a vocês também, né? sensacional. Que bom, obrigada. Obrigado.